Você sente que as tentações sexuais estão minando sua fé e seu senso de identidade em Cristo? Neste vídeo, vamos direto ao ponto, explorando como os pecados sexuais podem corroer sua integridade cristã e destruir a essência de quem Deus te chamou para ser. Vamos falar sobre como proteger seu caráter, manter-se firme nos princípios bíblicos e evitar cair em armadilhas que comprometem sua caminhada espiritual. Vou te mostrar sinais claros que muitas vezes ignoramos e que indicam que estamos nos afastando da nossa verdadeira identidade em Cristo. Você aprenderá a identificar essas armadilhas e, mais importante, a se afastar delas de maneira sábia e sem conflitos. Quer viver uma vida plena e restaurada, mantendo-se firme no propósito de Deus? Se você busca fortalecimento espiritual e ferramentas práticas para se proteger dessas tentações, este vídeo vai te trazer clareza e direção. Fique comigo e descubra como renovar sua vida e sua identidade cristã. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos abordar um tema de extrema importância para todos os cristãos: os pecados sexuais e sua influência na destruição da nossa identidade em Cristo. Esse é um assunto sensível, mas necessário para mantermos nosso caráter cristão alinhado com os ensinamentos bíblicos. Este vídeo foi pensado para ajudar você a identificar e se proteger dessas tentações sem criar conflitos em suas relações. Por que falar sobre isso? Porque vivemos em um mundo cheio de estímulos que tentam distorcer os valores cristãos, especialmente no que se refere à sexualidade. A intenção aqui é fortalecer sua vida espiritual e moral, guiando-o para viver de acordo com o que Deus planejou para você. Nosso objetivo com este vídeo é explorar quais são os pecados sexuais que mais afetam os cristãos e como podemos nos afastar deles. Além disso, vamos compartilhar estratégias práticas para proteger seu caráter e sua caminhada com Deus, sem gerar inimizades ou discussões desnecessárias. Ao final deste vídeo, esperamos que você se sinta mais equipado para lidar com esses desafios, sabendo que Deus oferece os recursos necessários para nos manter firmes. Portanto, fique conosco até o fim e descubra como proteger sua identidade cristã de forma eficaz. Lembre-se, todos nós estamos sujeitos a tentações, mas o que nos diferencia como cristãos é como respondemos a elas. Vamos juntos explorar como vencer essas batalhas de maneira sábia e sem conflitos. Vamos começar nossa reflexão com a palavra de Deus, que nos oferece sabedoria para lidar com as tentações. Em 1 Coríntios 6, 18, 20, o apóstolo Paulo nos adverte: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete estão fora do corpo, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Aqui, entendemos que os pecados sexuais afetam profundamente nossa alma e nossa relação com Deus. Outro versículo crucial para este tema é Mateus 5, 28, onde Jesus nos lembra: quem olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no coração. Isso nos ensina que o pecado sexual começa muito antes do ato físico. Ele se inicia nos pensamentos, e por isso devemos ser vigilantes em nossa mente. Em 1 Tessalonicenses 4, 3, 5, Paulo escreve sobre a santificação. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Esse controle envolve disciplina e uma busca constante por viver em pureza diante de Deus. Os pecados sexuais vão além do impacto físico. Eles destroem a identidade espiritual. Como templos do Espírito Santo, somos chamados a viver de forma que nosso corpo e alma reflitam a santidade de Deus. Proteger nossa identidade cristã passa diretamente pela vigilância em relação a esses pecados. É importante lembrar que Deus nos oferece a força e as ferramentas necessárias para resistir à tentação. Quando nos aprofundamos em Sua palavra, recebemos a orientação necessária para viver de forma que honre a Deus em todas as áreas, inclusive na sexualidade. Os pecados sexuais têm o poder de destruir a nossa identidade em Cristo, pois eles nos afastam da santidade que Deus nos chamou para viver. Quando caímos nessas tentações, nossos valores cristãos são corroídos e começamos a perder de vista quem somos em Cristo. Essa desconexão nos leva a viver
fora do propósito que Deus tem para nós. Além disso, os pecados sexuais trazem consequências profundas para a nossa vida espiritual. A Bíblia nos alerta sobre a separação que o pecado causa entre nós e Deus. A prática contínua desses pecados pode nos afastar da comunhão com o Senhor, prejudicando nosso crescimento espiritual e a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. Emotionalmente, os pecados sexuais também são devastadores. A culpa e a vergonha que eles provocam corroem nossa confiança e autoestima, fazendo-nos questionar nosso valor como filhos de Deus. Isso nos leva a viver em uma prisão emocional, nos afastando da alegria e da paz que Cristo oferece. No entanto, mesmo em meio a essas lutas, devemos lembrar que nossa identidade em Cristo é inabalável. Deus nos vê além de nossos erros, e sua graça está disponível para nos restaurar completamente. A restauração é possível, mas começa com o reconhecimento do erro e o desejo genuíno de mudança. Portanto, ao compreender o impacto dos pecados sexuais na identidade cristã, somos chamados a nos afastar dessas práticas e a buscar a santidade com determinação. A boa notícia é que Deus está sempre pronto para nos receber de volta, oferecendo-nos uma nova chance para viver de acordo com o seu propósito, para nos proteger dos pecados sexuais. O primeiro passo é identificar os ambientes e situações que podem nos expor à tentação. Isso inclui amizades que incentivam comportamentos imorais, uso excessivo de mídias que promovem conteúdo sexual explícito e até mesmo relacionamentos abusivos que nos levam a pecar. É importante estar sempre atento às companhias que mantemos e aos lugares que frequentamos. Muitas vezes, nos expomos a situações perigosas sem perceber, e é nessas horas que a tentação se apresenta. Devemos ser sábios e evitar esses ambientes antes mesmo de sermos influenciados. Uma estratégia prática para evitar o pecado sexual é fortalecer o tempo de oração e meditação na Palavra de Deus. Quanto mais próximos estivermos de Deus, mais sensíveis seremos à sua voz e menos suscetíveis às tentações. Desenvolver amizades saudáveis e espiritualmente edificantes também é crucial para nosso crescimento espiritual. Outra maneira de evitar o pecado é estabelecer limites claros em nossos relacionamentos. Isso inclui definir regras para o uso das redes sociais e evitar consumir conteúdo que não agrega valor espiritual. Devemos proteger nossos olhos e nossos corações, sabendo que aquilo que alimentamos em nossa mente afeta diretamente nosso comportamento. Por fim, cercar-se de pessoas que compartilham os mesmos valores cristãos nos ajuda a manter o foco no que é certo. Juntos, podemos nos encorajar a viver uma vida de pureza e santidade, fugindo das armadilhas do inimigo. Nem sempre é fácil se afastar de situações ou pessoas que nos levam ao pecado sexual, especialmente quando essas relações são próximas. No entanto, é possível fazê-lo de maneira respeitosa e sem gerar conflitos. A primeira dica é ser discreto e educado ao evitar conversas ou ambientes que possam ser perigosos para a sua vida espiritual. Se alguém insistir em comportamentos inadequados ou conversas impróprias, uma estratégia eficaz é mudar o assunto ou redirecionar a conversa para algo mais saudável. Muitas vezes, as pessoas nem percebem que estão influenciando negativamente, e um simples desvio de atenção pode resolver o problema sem confrontos diretos. Quando o afastamento é necessário, pode ser feito de forma gradual. Ao perceber que uma amizade ou relacionamento não está mais alinhado com seus valores cristãos, você pode começar a reduzir o contato de forma amigável, sem causar mágoas ou rupturas dramáticas. Lembre-se do que a Bíblia diz em Romanos 12:18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Isso significa que devemos buscar a paz em todas as nossas interações, mesmo quando precisamos nos afastar de influências negativas. Por fim, não se sinta culpado por proteger sua vida espiritual.
Sua prioridade deve ser sempre agradar a Deus e viver de acordo com seus princípios. Ao manter essa perspectiva, você conseguirá se afastar de situações arriscadas sem criar inimizades ou conflitos. Proteger o caráter cristão é uma tarefa diária que exige vigilância constante. Devemos estar sempre atentos às nossas atitudes, palavras e pensamentos, buscando viver de forma que glorifique a Deus em todas as áreas. Isso inclui fortalecer nosso relacionamento com Ele por meio da oração, estudo da Bíblia e participação em atividades que edifiquem nossa fé. A construção de um caráter forte começa com pequenas decisões diárias de resistir às tentações. Quando enfrentamos momentos de fraqueza, é importante lembrar que o Espírito Santo está conosco, nos capacitando a dizer não ao pecado e sim à santidade. A busca pela santificação deve ser constante em nossa caminhada cristã. Exemplos bíblicos como o de José no Egito são poderosos modelos de resistência à tentação. José foi tentado pela esposa de Potifar, mas manteve sua integridade e fugiu do pecado. Esse exemplo nos ensina que, às vezes, o afastamento físico é a melhor maneira de proteger nosso caráter cristão. Além disso, quando caímos em pecado, é essencial confessar e buscar arrependimento genuíno. A graça de Deus está sempre disponível para nos restaurar, mas precisamos nos humilhar diante dele e pedir perdão. O arrependimento é uma ferramenta. Além disso, quando caímos em pecado, é essencial confessar e buscar arrependimento genuíno. A graça de Deus está sempre disponível para nos restaurar, mas precisamos nos humilhar diante dele e pedir perdão. O arrependimento é uma ferramenta poderosa para a restauração do nosso caráter cristão e para a renovação de nossa relação com Deus. Construir um caráter cristão sólido também envolve buscar a santidade em todas as áreas da vida. Isso pode ser feito através da meditação nas Escrituras, jejum e participação ativa em grupos de apoio cristãos, como estudos bíblicos e grupos de oração. Essas práticas ajudam a manter nossa mente e coração alinhados com os princípios de Deus. Confiança em Deus e em seu plano para a nossa vida é crucial. Devemos lembrar que Deus nos criou com um propósito e que Ele nos capacita a viver de acordo com seus padrões. A perseverança na fé e a constante busca por melhorar nossa relação com Deus fortalecem nosso caráter e nos ajudam a resistir às tentações. Ao enfrentar desafios e tentações, confie na promessa de que Deus não nos deixará enfrentar algo além de nossas forças. Ele sempre nos dará uma saída e a força necessária para resistir. Por meio de sua graça, podemos superar qualquer obstáculo e continuar a crescer em nossa jornada espiritual. Para encerrar, recapitulemos os principais pontos que discutimos hoje. Abordamos como os pecados sexuais podem afetar gravemente nossa identidade cristã e exploramos estratégias práticas para evitar essas tentações. Além disso, discutimos como se afastar de situações perigosas sem criar conflitos e a importância de proteger nosso caráter cristão. Incentivo você a refletir sobre as áreas de sua vida que podem estar comprometendo sua pureza e identidade em Cristo. Avalie suas amizades, seus hábitos e seus ambientes, e faça os ajustes necessários para garantir que sua vida esteja alinhada com os princípios de Deus. Ofereço uma oração de encorajamento para que você busque a Deus em todas as áreas da sua vida e que Ele o ajude a viver de acordo com sua vontade. Lembre-se de que, independentemente das lutas, a graça de Deus é suficiente para nos fortalecer e nos guiar. Se você achou este vídeo útil, não se esqueça de deixar um comentário compartilhando o que mais impactou você. Compartilhe este vídeo com alguém que possa precisar dessa mensagem e inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdo relevante sobre a fé cristã. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.